Boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Papa Francisco anuncia 2 novas províncias eclesiásticas para o Brasil. 2 bispos vão cuidar das províncias de Joinville e Chapecó, em Santa Catarina. Igreja celebra o dia do Beato Mariano de la Mata, protetor dos pobres, crianças e doentes. Projeto de lei dispensa pessoas com incapacidade permanente de novos exames periódicos. Os frutos da Mata Atlântica ricos em vitaminas. E que são usados como reforço na merenda escolar. E no interior de São Paulo, a arte sacra como tradição e sustento familiar. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, já começou. Boa noite. O Papa Francisco visitou hoje a Universidade Gregoriana de Roma, criada pelo fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola. A instituição do século XVI é administrada pelos jesuítas e se fundiu aos pontifícios institutos bíblicos e orientais. Aos acadêmicos, o Santo Padre recomendou: sejam mendigos de conhecimento. Ao passar pelos portais da Universidade Gregoriana, o Papa Francisco foi recebido com aplausos. O pontífice dirigiu a aula magna aos professores, funcionários e alunos. No discurso, o Santo Padre quis provocar uma volta às origens e usou a frase de uma placa que ficava na porta da casa jesuíta do século XVI, o Colégio Romano, que depois se tornou a Universidade Gregoriana. Escola de Gramática, de Humanità e Doutrina Cristiana grátis. A placa dizia: Escola de Gramática, Humanidades e Doutrina Cristã grátis, lembrou o Papa. E ao questionar o que se pode aprender com esta frase hoje, a primeira lição, disse o bispo de Roma, vem da mistura de disciplinas que os jesuítas ofereciam: ciências religiosas com humanidades. De acordo com Francisco, hoje ela é um convite para humanizar as ciências religiosas, para acender e reanimar a centelha da graça no que é humano. La centelha della grazia nell'umano. O segundo aprendizado é de que as aulas eram gratuitas, e isso, disse o Papa, nos abre às surpresas de Deus. A gratuidade educa sem manipular, alegra o crescimento e alimenta a imaginação. Francisco declarou que este é o momento para os professores da Igreja serem humildes, reconhecer que não se sabe tudo, pois a pesquisa exige a contribuição de todos, e pediu por universidades com menos hierarquia e mais mesas lado a lado, sejam todos mendigos do conhecimento e toquem as feridas da história, disse o Papa. Tocando le ferite della storia. Ao falar sobre a fusão da Gregoriana com institutos bíblicos e orientais, o Santo Padre disse ter aprovado a união na esperança de que não seja um caso de mera reestruturação administrativa, mas sim ocasião para uma redefinição da sua missão. Limitando-vi ad accorpamenti, sospensioni e chiusure. E alertou: não se limitem a fusões, suspensões e encerramentos, sem uma visão mais ampla do que acontece no mundo e na Igreja. Pensamento di tutto in vista della missione che il Signore Gesù ci ha affidato. O Papa Francisco anunciou a criação de 2 novas províncias eclesiásticas para o Brasil. Elas estão em Joinville e Chapecó, no estado de Santa Catarina, sul do país. O Santo Padre criou 2 novas arquidioceses, a de Joinville e a de Chapecó, ambas em Santa Catarina. Com a alteração, o pontífice atribuiu as dioceses de Blumenau e a de Rio do Sul à nova arquidiocese de Joinville. Já as dioceses de Caçador, Joaçaba e Lages foram agrupadas na recém-criada arquidiocese de Chapecó. Uma arquidiocese funciona como uma diocese, no entanto, ela reúne em torno de si outras dioceses menores ou mais novas. Porém, elas têm um bispo próprio e vivem em harmonia entre si. No mesmo ato, o Papa Francisco nomeou Dom Francisco Carlos Bach como primeiro arcebispo metropolitano da nova arquidiocese de Joinville, e Dom Odelir José Magre, membro dos missionários combonianos do Coração de Jesus, como primeiro arcebispo metropolitano da nova arquidiocese de Chapecó. Com esta reestruturação comunicada pelo Santo Padre, o Regional Sul 4 da CNBB, que compreende o estado de Santa Catarina,
passa a contar agora com 3 arquidioceses: Florianópolis, Joinville e Chapecó. A Assembleia Legislativa do Rio fez uma homenagem ao cardeal Dom Orani João Tempesta pelo jubileu de ouro de seus 50 anos de sacerdócio. A cerimônia reuniu autoridades, fiéis e admiradores, como mostra a reportagem de Vinícius Cruz. O evento foi marcado por momentos de emoção e reconhecimento. O plenário da Alerj estava lotado. O cardeal Dom Orani recebeu a honraria das mãos de parlamentares e foi aplaudido por sua dedicação ao serviço religioso e à comunidade carioca. Todos os feitos que ele tem realizado, todo o carinho que ele tem dado a todos, isso mostra a importância que ele tem na comemoração de hoje, na solenidade de hoje. Eu fico muito feliz e honrado, né, como deputado, mas sobretudo como católico, em poder celebrar esse dia com o nosso cardeal. Desde sua ordenação em 1974, o cardeal tem se destacado não apenas como líder religioso, mas como um defensor dos direitos humanos e das causas sociais. Seu pastoreio o consolidou como uma voz de esperança e solidariedade. Uma trajetória marcada pela fé, sua paixão pela igreja e dedicação aos mais necessitados o tornaram um líder espiritual inspirador. Dom Orani é um exemplo para todos nós e um convite à reflexão sobre a fé e o amor ao próximo. A cerimônia contou com a presença de bispos, padres, autoridades e de seminaristas, jovens que deram seu sim a Deus e iniciaram sua caminhada inspirados na vida do sacerdote e hoje cardeal. Esse é o sacerdócio de Dom Orani, um homem incansável que faz questão de estar junto com o seu rebanho que foi confiado. Em nossas casas de leis há humanidade, há um espírito religioso, há um discernimento também sobre a moral, sobre o futuro da humanidade. Aqui também se humaniza. Então, creio que esses 50 anos do nosso cardeal está alimentando e resgatando também esse campo de visão sobre a política. A homenagem celebrou não apenas os 50 anos de sacerdócio de Dom Orani, mas também sua contribuição à sociedade. Me coloquei a serviço das pessoas, do povo de Deus, né, daquilo que é necessário, e viver com o coração onde meus pés pisam. Onde quer que estivesse, pudesse viver a vida do povo, da realidade de cada um. Hoje a igreja recorda o beato Mariano de la Mata, sacerdote espanhol que chegou ao Brasil nos anos 30 e deixou um legado de caridade e atenção aos mais necessitados. Nossa equipe visitou a paróquia onde estão os restos mortais de la Mata. Selma é mineira e quando chegou a São Paulo conheceu a história de Beato Mariano, com diagnóstico de uma cirurgia para recuperar o movimento de seu dedo. Ela pediu a intercessão do padre. Eu nunca tinha escutado Beato Mariano, nunca tinha visto, não conhecia nada. Aí chegou isso um domingo, chegou na segunda-feira, o meu dedo começou a mexer, minha mão começou a mexer e na terça-feira eu não tinha mais nada. Aí liguei para a médica, né? A cirurgia era quinta. Ela falou, não acredito. Eu falei assim, sério, não tenho mais nada, meu dedo está normal. Mariano de la Mata nasceu na Espanha em 1905. De família religiosa, foi ordenado sacerdote em 1930 e um ano depois chegou ao Brasil. Por aqui, desempenhou diversas funções, entre elas a de diretor espiritual das oficinas de caridade Santa Rita de Cássia. Ele passou muito tempo, né, se dedicando a essas oficinas, né? À medida que se dedicava, cuidava dos pobres, cuidava das pessoas, né? E cativava mais gente para Deus. Em 1996, em Barra Bonita, São Paulo, após sofrer um acidente, um menino de 6 anos teve traumatismo craniano. Família e amigos rezaram pedindo a intercessão do padre, que aconteceu. João Paulo sobreviveu sem nenhuma sequela e seu caso foi responsável pela beatificação de Mariano em 2006. Hoje o religioso está em processo de canonização. Aparecendo aqui outros 2 casos impressionantes, e pessoas que veem ao pé da cama o Padre Mariano. Padre Mariano atuou como vigário nesta paróquia dedicada a Santo Agostinho por mais de 20 anos. Atualmente, o local abriga parte de seus restos mortais e atrai muitos devotos.
tornou-se conhecido. E a gente encontra hoje muitas pessoas que vêm aqui à paróquia e testemunham milagres. Seu Luiz diz ter convivido com o Padre Mariano e atribui ao beato a intercessão pela cura de um câncer grave que teve. Dali 14 dias certinho eu tive alta. Dia depois eu vim para São Paulo. Um dia importante para os norte-americanos que foram às urnas decidir quem será o presidente dos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Mas o que essa eleição traz de reflexo para o Brasil? Para responder essa pergunta, a gente vai conversar agora com a Gabriela Matos, que está em Brasília, ao vivo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Wallace. Pois é, hoje foi um dia decisivo nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Porém, diferente no Brasil, o processo de votação lá já começou e os cidadãos de diversos estados já puderam votar antecipadamente, por correio ou depósito eletrônico de cédulas em locais determinados. Cerca de 80 milhões de eleitores optaram por essas alternativas. Aqui nós estamos acompanhando o desenrolar dessa história, mas queremos também saber quais reflexos os resultados dessas eleições podem trazer para o Brasil e se pode influenciar politicamente no nosso país. Eu estou aqui ao meu lado com Márcio Coimbra, que é cientista político e vai conversar com a gente sobre o assunto. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Então, sobre as eleições dos Estados Unidos, o que a gente pode esperar, como pode refletir mundialmente o resultado dessas eleições? Certamente as eleições americanas elas têm um reflexo no país inteiro, uma vez que a posição de presidente dos Estados Unidos ela especificamente trata em relação à posição dos Estados Unidos nas relações internacionais. E, dado o protagonismo do país também nas relações internacionais, nós vemos reflexos na Europa, reflexos na América Latina, na África, em Israel, ou seja, em várias frentes. Nós podemos ver mudanças significativas na posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, ou em relação a Israel, e inclusive até em temas que são relacionados ao comércio e que podem trazer alguma mudança na relação Brasil. E politicamente, a gente pode ter alguma perspectiva sobre influência política aqui no Brasil? Certamente, porque se a gente tiver a vitória do presidente Trump, por exemplo, nós podemos ter uma influência, porque ele é uma figura conhecida por ter uma relação pessoal com os mandatários. E essa relação pessoal pauta a relação entre os Estados Unidos e os outros países. Por isso que Brasil e Estados Unidos tiveram uma relação muito boa durante o governo Bolsonaro. Então a gente pode ver, caso Trump vença, que isso pode mudar, já que o presidente já é o presidente Lula, não é mais o presidente Bolsonaro. Ok, obrigada pelas informações. Boa noite, Wallace, eu volto com você. Obrigado, Gabriela, boa noite, um abraço para todos vocês aí. Foi sepultado hoje pela manhã em São Paulo o corpo do fundador da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, um dos grandes nomes da comunicação no Brasil. Seu Tuta, como era conhecido, morreu ontem, aos 93 anos, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Antônio Augusto nasceu na cidade de São Paulo em 28 de abril de 1931. Foi casado e pai de 5 filhos. Sua trajetória começou na década de 1940 no jornalismo da Rádio Pan-Americana. O empresário tinha como marca a criatividade. Foi responsável por inovações no rádio e na TV brasileira. A partir da aquisição da TV Record pela família, na década de 1960, criou festivais que marcaram época e lançou grandes artistas e comunicadores. Com a compra da Rádio Pan-Americana, era hora de inovar no jornalismo. Idealizou as primeiras transmissões esportivas ao vivo, direto dos estádios, fora do eixo Rio-São Paulo. Na era da internet, seu Tuta foi pioneiro na transmissão via streaming. Pela sua valorização do trabalho em equipe, ele popularizou a frase: "Ninguém faz sucesso sozinho".
Antônio Augusto Amaral de Carvalho é vencedor de vários prêmios de comunicação e deixa um legado para as novas gerações. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que dispensa aposentados por incapacidade permanente de serem reavaliados periodicamente. O projeto aguarda a sanção presidencial. De acordo com o texto, segurados do Regime Geral de Previdência Social e beneficiários por prestação continuada, afastados por incapacidade permanente, não precisarão passar por reavaliações periódicas. A decisão inclui pessoas que tenham doença de Alzheimer, Parkinson e HIV. Atualmente o INSS ele possui alguns mecanismos ligados ao Estado, de fato. As instituições governamentais elas mantêm diversos bancos de dados a respeito das atividades dos cidadãos, principalmente aqueles que recebem benefícios, sejam eles previdenciários ou de qualquer outro fim. Essa informação é repassada ao INSS para que o INSS possa buscar as providências cabíveis e realizar a tal reavaliação que a gente vinha citando. O texto altera a organização da assistência social no Brasil e os planos de benefícios da Previdência Social. No entanto, em casos de suspeita de fraude ou erro, o segurado poderá ser convocado para a reavaliação. O advogado explica ainda que o segurado deve ficar atento e verificar pelos canais de atendimento do INSS se precisa passar por reavaliação. É importante que, caso o segurado possua alguma dúvida com relação a essa questão, se há necessidade ou não da reavaliação, ele busque as informações por meio da plataforma Meu INSS ou procure um profissional que seja capaz de responder. Especialistas nessas situações são sempre muito recomendados. O Ministério de Portos e Aeroportos lançou hoje o programa de acolhimento ao passageiro com transtorno do espectro autista. Foi durante a edição deste ano do Encontro Nacional de Aeroportos em Brasília. A ação foi idealizada para proporcionar uma experiência mais agradável nos aeroportos brasileiros aos passageiros neurodivergentes, especialmente com transtorno de espectro autista, TEA, e seus familiares. Hoje, cerca de 200 mil pessoas com TEA passam mensalmente pelos terminais aéreos do Brasil. E pensando neles, várias melhorias serão implementadas nesses espaços. Os aeroportos passarão a contar com salas multissensoriais que oferecerão estímulos visuais, táteis e auditivos para relaxamento, concentração e bem-estar, assim como espaços que proporcionem ambientes tranquilos e acolhedores, com estímulos reduzidos para acolhê-los em momentos de crise. Os espaços serão acessíveis a todas as faixas etárias. Os profissionais do setor serão capacitados e ações de conscientização e sensibilização serão oferecidas aos demais passageiros. O Plano Aeroviário Nacional prevê a instalação de 20 salas multissensoriais até 2026. Os aeroportos de Florianópolis, em Santa Catarina, e Vitória, no Espírito Santo, foram os primeiros a lançarem esses espaços, o que inspirou a implementação do programa em âmbito nacional. Natal será a próxima capital a receber a sala prevista para esse mês. Outras 6 salas devem ser instaladas no primeiro trimestre de 2025. Mauricéia, mais de 4 milhões de alunos vão participar da segunda fase do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Pois é, Wallace, e especialistas recomendam. É importante manter a calma para conseguir bons resultados. Depois de todo o ano de preparação, agora os estudantes estão encarando um dos vestibulares mais importantes do país, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Um dia antes eu procuro não me envolver com estudos nem nada para poder relaxar o máximo possível para ir bem, descansada para fazer a prova. Um dia antes, me manter tranquilo, com a mente em paz, sabe, ler um livro, sair para passear, porque assim eu sinto que eu fico mais confiante e mais centrado no objetivo. A segunda fase do exame vai acontecer no próximo domingo, dia 10, momento que será decisivo. E se essa preparação não for administrada de forma correta,
pode gerar grandes tensões. E como é uma prova cansativa, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, é sempre bom dar uma andadinha, sabe? Sair para tomar uma água. Obviamente não pode ser muito demorado isso, né? Porque a prova é extensa, mas é bom para dar essa caminhadinha, tomar um pouco de água fora da sala, voltar. Normalmente isso ajuda pra caramba também nesse processo de relaxamento do aluno. Manter a calma nesta reta final é essencial para um bom rendimento no momento da prova. Para isso, psicólogos orientam algumas práticas, como fazer refeições saudáveis, garantir boas noites de sono, usar técnicas de respiração e evitar estudar na véspera da prova. Leia as questões com calma, leia as questões com atenção, foque no que você está fazendo. Não fique olhando para o lado, não fique focando nas outras questões que ainda falta para responder. Tente administrar o tempo da prova de uma forma que seja ok e que você consiga realizar tudo com calma, com tranquilidade. O momento da prova é um momento de foco. Campanhas de vacinação já erradicaram do Brasil doenças como paralisia infantil e varíola. Nos últimos anos, a meta das campanhas estão abaixo do ideal. Para mudar estatísticas, Minas realiza uma multivacinação. Bastou a pequena Isabela completar 1 ano e 3 meses para a mãe Thalita ir a um posto de saúde em busca das vacinas indicadas para essa idade. A minha geração foi de todas as vacinas e eu espero que essa nova geração também seja, para que não volte mais, as doenças que tivemos antigamente. O calendário nacional de vacinação contempla 20 vacinas ao longo da vida. 16 delas são dadas até os 14 anos de idade. Boa parte dessas vacinas na infância e adolescência devem ser tomadas em mais de uma dose para gerar a proteção necessária contra as doenças. O problema é que, em muitos casos, esse público não retorna para completar o esquema vacinal. E aí a gente percebe a vacinação baixa na terceira dose das crianças menores de 1 ano, a vacinação de crianças de 1 ano e 4 anos em atraso. Então a gente fica muito preocupado que são crianças que não têm ainda a imunidade totalmente e de adoecer vai causar uma certa maior gravidade na doença. Para mudar essa realidade, a Secretaria de Estado de Saúde realiza a campanha de multivacinação em Minas Gerais. O objetivo é atualizar o cartão de vacinação de crianças e adolescentes. 12 vacinas estão disponíveis. Para alcançar um público maior, Vacimóveis vão percorrer escolas públicas do estado. Vim na escola não é só para a gente manter os cartões em dia, é para lembrar as crianças que existem doenças que elas não conhecem, que se não tiver vacinadas elas podem voltar. O estado inteiro terá Vacimóveis dentro das campanhas, dentro das escolas. Para a campanha já está valendo a alteração da dose de reforço contra a poliomielite. Então, a partir deste mês, o reforço que é dado com 15 meses será injetável, deixando a população protegida. Matheus ficou sabendo do início da campanha e veio atualizar o cartão de vacina da filha Mariana. Porque todo pai, como diz, preferia estar doente ele do que a criança. Então, se tem a vacina, é melhor evitar. Mariana foi sincera, não gosta de vacina, mas com apenas 7 anos já sabe a importância para a sua saúde. Porque senão a gente não melhora e também é perigoso ter doenças que é mais difícil de curar. Quarta-feira de temperaturas elevadas em diversas partes do Brasil e chuva forte em grande parte do centro-sul do país. Um sistema de baixa pressão somado ao corredor de umidade traz instabilidades. No sudeste, a chuva perde a intensidade, mas vai ter nebulosidade em Minas Gerais e no Espírito Santo. Em São Paulo, previsão de pancadas de chuva. Já no Rio de Janeiro, o sol vai brilhar. Após longa estiagem, a chuva volta com força ao centro-oeste. A semana será de pancadas de chuva com possibilidade de temporais. Chove em praticamente todos os estados, com poucas aberturas de sol. Próximo ao sul do país, a frente fria avança e vai ter instabilidades nos 3 estados da região. O sol também pode aparecer aqui no oeste paranaense. No nordeste do país, o sol vai predominar
na maior parte da região, mas atenção para essas regiões: sul do Maranhão, Piauí e entre o litoral baiano e o litoral norte rio-grandense, pois lá a previsão é de fortes pancadas de chuva. A chuva segue também presente na faixa norte do país, com destaque para Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins, onde a previsão é de pancadas de chuva. Nas demais áreas da região norte, o sol vai predominar. E por falar em sol, vamos prestar atenção às máximas de quarta-feira. Vai fazer aí máxima de 31 graus em São Luís, 32 em Rio Branco e máxima de 33 graus em Cuiabá. A tragédia na Espanha gerou uma onda de solidariedade. Voluntários espanhóis e estrangeiros se unem à Cáritas e ao governo para ajudar os atingidos pelas enchentes. Na Espanha, a região de Valência, impactada pela tempestade Dana, deixou até aqui 217 mortos. Só em Valência, 75 mil casas foram danificadas e pelo menos 190 mil pessoas afetadas. Há dezenas de desaparecidos. A busca por eles continua. Em meio a tanta dor e perdas, o empresário chinês expressa gratidão por estar vivo e destaca o quanto a atitude dos voluntários é essencial e reforça o ditado popular de que a união faz a força. As pessoas foram tão boas, elas ajudaram tanto. Os espanhóis são boas pessoas. Veja quantas pessoas vieram ajudar. Moradores do sul de Madrid se mobilizaram no Centro de Assistência Temporário para organizar as doações. Os voluntários embalaram suprimentos que serão transportados para as regiões afetadas. A Cáritas Espanhola incentivou ações para acolher os moradores afetados e reforçou que será um compromisso de toda a rede paroquial, diocesana e nacional, e reforçou que vai colaborar em tudo para que as pessoas possam recuperar a esperança. No sul da Bolívia, moradores ainda contam os prejuízos causados por uma forte inundação na cidade de Tarija. Confira os assuntos que são destaques no mundo. Na Bolívia, as fortes chuvas inundaram pelo menos 14 bairros da cidade de Tarija, no sul do país. A enxurrada danificou casas, comércios e destruiu pelo menos 100 hectares de plantações. Abrigos foram montados para acolher os desabrigados. Moradores pedem à prefeitura que declare situação de desastre na região. Na costa oeste dos Estados Unidos, funcionários de uma fábrica da Boeing decidiram encerrar a greve, que durava 7 semanas. Eles aceitaram um aumento de 38% dos salários distribuídos em 4 anos. Foram quase 2 meses sem produzir jatos e a paralisação fez aumentar a crise financeira da empresa de aviões. A NASA lançou com sucesso o primeiro satélite de madeira do mundo. O equipamento foi feito por pesquisadores japoneses e partiu do Centro Espacial Kennedy. Desenvolvido pela Universidade de Kyoto, o Lignosat está no espaço a cerca de 400 quilômetros da Terra, onde vai permanecer por 6 meses. Que tal incluir no cardápio do dia a dia frutas da Mata Atlântica ricas em fibras e vitaminas? No interior de São Paulo, essa realidade existe e faz parte do cardápio escolar. As frutas também são aliadas no desenvolvimento rural sustentável. Nossa história começa com o Senhor Diniz. Até chegar no sítio dele é muita estrada de terra. Não tem jeito, balança tudo. A propriedade rural fica no município de Paraibuna, interior de São Paulo. Desde que nasceu, Diniz vive na roça. A roça é saúde, né? Pra mim, e eu vivo bem, né? O amor pela terra e o carinho com as plantas só podem terminar em produto graúdo e saboroso. Eu vivo em contato com a terra, com as plantas, né? Com as árvores, entende? Então eu não posso maltratar nenhum e nem o outro. Eu tenho que cuidar dos dois com carinho. Porque os dois é que traz o sustento, traz um dinheirinho no bolso, né? Depois de colher aqui no pomar ao lado, o senhor Diniz traz aqui para este galpão onde ele faz a separação das frutas, que são enviadas para as escolas municipais de Paraibuna. Aqui nós temos o cambuci, o araçaboi e a uvaia. No palco da cidade, o cambuci é a atração principal. O público é essa turma toda.
alunos da rede municipal. Na merenda, a sobremesa é um suco feito com a fruta vinda lá do sítio do Diniz. O cambuci ele é rico em antioxidantes, que são substâncias que fortalecem o sistema imunológico e também retardam o envelhecimento. A uvaia e o araçaboi exibem beleza e aguçam o paladar. Duas ricas fontes de vitamina C, A e complexo B. Que vão ajudar as nossas crianças aí na hora de estudar, né? Ter energia para brincar, tudo isso. Uma cartilha na internet orienta as secretarias municipais de educação, gestores públicos e agricultores a implementarem as frutas no cardápio escolar. Elas aceitam bem, então a gente consegue valorizar realmente o que nossa região tem de bom e mostrar para eles que aquilo que eles aprendem em sala, né, tá ali para eles poderem provar e saborear. O Pedro, de 7 anos, faz uma reflexão importante. Que eu tenho que brincar um pouco, relaxar, aí eu faço atividade. Ah, legal. E aí, em casa você também toma suco de cambuci? Sim. Você gosta do suco mais que é feito em casa ou aqui na escola? Aqui na escola e lá em casa. Energia, felicidade e aprendizado. Essa geração cresce consciente do bem das florestas para a humanidade. Que delícia, né? Deu até vontade de comer uma frutinha, além de fazer bem para a saúde. Ao ver iniciativas assim, lembramos do Papa Francisco a nos ensinar que toda a pretensão de melhorar o mundo requer mudanças profundas no estilo de vida, no modelo de produção e no consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. O Santo Padre se refere ao cuidado da casa comum contido na encíclica Laudato Si. E nós só propagamos ensinamentos assim porque temos a ajuda de sócios e benfeitores que mantêm o sistema Canção Nova de comunicação no ar. Estamos com 9% na campanha de novembro. Seja você também um sócio e faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com e contribua. Se preferir o Pix, nossa chave é pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. E antes de encerrarmos a edição de hoje, vamos conhecer a história de pai e filho profundamente comprometidos com a evangelização através da arte. O espaço de criação das peças sacras é também uma oficina da vida, como mostram Ederaldo Paulini e Emerson Tersigni em sua reportagem. Um olhar minucioso e apurado, em cada toque zeloso o melhor do Felipe para Deus e seus santos. O gosto surgiu naturalmente, sim, acho que desde criança. Meu pai me levava com 5 ou 6 anos lá na Praça da República para expor e vender as peças lá. Tem as fotos da gente sentado lá e esse gosto vem naturalmente, né? E quando eu fiquei jovem, eu peguei mais firme e vim aprimorando cada vez mais. E na paixão que eu tenho, que é a arte sacra. Ao chegar na residência dele, em Pindamonhangaba, somos acolhidos com muita arte. Santa Luzia e São Francisco, São Bento e o Santo Anjo. Vocação que resulta em belas representações. O processo para que tudo ficasse bonito, no entanto, tem seus desafios. A argila é um material, e pouca gente sabe, ela não vem de baixo, ela vem de cima, né? As chuvas, as intempéries do tempo vai extraindo das montanhas silicatos, óxidos de ferro, e eles vão se depositando em fundo de vale, rio. Depois da secagem a queima, né? A temperatura média de 800 a 900 graus. É por isso que toda a argila, toda, exceto a branca, todas elas ficam vermelhas. Que 70% da argila é óxido de ferro. Mais do que esculpir imagens, o compromisso do Felipe é o de honrar com uma tradição. Foi com o pai que ele aprendeu as técnicas para exercer o ofício de santeiro, especialidade rara que, pela arte, comunica a beleza de Deus e da igreja. E o tempo para ficar pronto? O processo todo demora de 1 a 2 meses, desde o começo até a queima, pintura. Só para fazer a santa, só para fazer ela no barro, 1 ou 2 semanas, se não tiver muito detalhes, né? O santo geralmente ele é mais simples, não tem tanto, não tem anjo, não tem o menininho, do menino Jesus, então é uma coisa mais rápida. O que demora um pouco é que assim, essa santa, ela é oca, ela precisa ser oca, ela não pode ser maciça, sólida, né? Se tiver uma bolha, uma pedrinha,
e estoura no forno e eu perco a peça toda. Então ela é bem oquinha, então eu tenho que subir devagar. Legado transmitido de pai para filho, amor pelo belo, numa constante arte de transformação. Técnicas de séculos que continuam vivas no coração e na missão. Eu tento passar em todas as feiras, exposições, incentivar crianças. Eu levo sempre um pedaço de barro, como o meu pai faz também. Eu aprendi isso com ele. Levava um pedaço de barro, fazia brincadeiras com as crianças para tentar chamar a atenção delas para esse trabalho que, assim, é muito importante, porque é a nossa cultura que está indo embora, né? E se a gente não lutar por ela, ela vai desaparecer. Eu estava aqui me perguntando o seguinte, um artista, né, ele pega um pedaço de barro, consegue desenhar aquilo que está no coração dele, né, o pensamento dele, né, e assim a gente vê imagens maravilhosas e que remetem a gente realmente à presença de Nossa Senhora, como a gente viu ali, né. Verdade, Wallace. Como disse Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Parabéns aos artistas e que eles continuem evangelizando por meio do dom. O Canção Nova Notícias fica por aqui. As reportagens de hoje estão no noticias.cançãonova.com. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.